Mergulho no Espelho é um conto que eu escrevi, ilustrado pelo Marcelo Ribeiro, publicado pela editora Positivo. Há 10 anos este livro está publicado. E eu vim aqui conversar com vocês sobre esse livro. É um conto que é muito lido pelas escolas, pelas crianças, adolescentes e também lido em faculdades, universidades de medicina. É uma narrativa que aborda a loucura, a solidão, a orfandade, o silêncio, a negação, a família, a dúvida, a morte, a tristeza, a sublimação, a criação e a elaboração da perda. Tanta coisa, né? Vamos falar um pouco sobre isso tudo. Me perguntam por que eu escrevi esse conto. Dentre as tantas perguntas que me fazem sobre esse livro. Convivi com vizinhas que passavam uma vida dentro do quarto. E eu nunca soube bem que doença tinham. Sabia que elas gritavam, eram seguradas pelos braços, às vezes. Uma delas ora desaparecia, ora voltava. E ninguém falava nada para as crianças sobre aquilo. E a minha cabeça era cheia de dúvida. Teve outra vizinha que nunca voltou depois de ir para Barbacena. E eu tive uma colega de escola que a mãe foi para algum tratamento e não mais retornou. Onde estava a mãe dela? Para onde foi? O que aconteceu? Ficaram as perguntas para ela, para mim. As coisas que nos habitam em perguntas não nos deixam. Eu sou de Itaúna, do interior de Minas Gerais, e eu convivia nesse universo de dúvidas em relação àquelas pessoas que moravam no quarto ou que desapareciam. Me questionam muito também sobre o final triste dessa narrativa. Triste aí eu coloco uma dúvida, né? Triste, uma questão, em que a menina escreve um texto dirigido ao espelho dela. O espelho era o companheiro dela, com quem podia desabafar, dialogar. Eu até fico pensando no espelho como um objeto transicional, né? Esse objeto que faz essa ligação da pessoa com uma coisa, com a construção de uma subjetividade, com o diálogo com ela mesma. Esse espelho aqui, por exemplo, eu trouxe do Marrocos, eu adoro esse espelho. Bom, na solidão da menina, ela contava consigo mesma. Ela brincava e fantasiava. Não perdeu a capacidade imaginativa. Manteve o desejo de existir, de entender as coisas e dar novos sentidos à vida. E é interessante observar que a menina faz uma história. Ao escrever, ela tenta elaborar, se livrar das suas angústias. Ela produz ela produz sentido no desabafo escrito. E sobre o final, eu não estou certa de que seja triste ou trágico. Seria um final aberto, que sugere? A personagem desabafa, ela se subjetiva. Para mim, isso é superação. Não haveria, assim, tanta tristeza e desespero nesse final. Bom, agora sobre outra questão também que me perguntam muito, né, desse livro, é o tema da loucura. Eu não sou nem a primeira, nem a única a escrever sobre a loucura. Machado de Assis, Dostoiévski, Horácio Quiroga, Tchekov, Gogol, Pirandello, Edgar Allan Poe, Charles Dickens, para citar alguns grandes, né? E se a loucura faz parte da vida, por que não estar na literatura? Para mim, a literatura é feita de tudo aquilo que faz parte da nossa vida. E quando a criança lê sobre a loucura, sobre a orfandade, sobre a tristeza, né, que são temas que aparecem aqui nessa história, sobre a morte também, que é outro grande tema aqui dessa história,
a criança se depara com isso na ficção, o que ajuda a entender essas coisas na própria vida, né? Quando a criança vive isso em casa, não há conversa, não há diálogo, ela se angustia. A literatura para a infância tem trânsito livre pelos diferentes valores e afetos que existem. Quando eu escrevi essa história, não planejei nem pensei a priori, vou escrever um conto sobre loucura. Na verdade, eu não funciono assim. Volta e meia, essas histórias da minha infância vinham, voltavam, até que eu tive um sonho e escrevi. Geralmente, quando eu tenho um sonho, eu anoto poucas palavras dele. Aí eu escrevi: menina, mãe, espelho, escrita, falta, amor. Eu me lembro dessas palavras daquele sonho. Aí eu misturei aquela experiência do sonho com essas experiências da minha infância. Depois eu gostei muito das ilustrações no estilo fauvista do Marcelo Ribeiro, que é um artista nascido em Niterói, mas que mora aqui no Rio de Janeiro. O Marcelo vai além do texto escrito, ele cria universos paralelos, fantasiosos, bem no campo onírico da literatura. E aí acho que ficou um conto ilustrado como um convite para se pensar sobre a vida, sobre o amor, sobre a falta e sobre esse mistério, né, que contorna a nossa existência, a nossa trajetória. A gente não tem resposta para tudo, a gente não sabe de tudo. E acho que as ilustrações vieram para estabelecer essa conversa com o texto escrito e jogando inclusive para além daquilo que o conto relata em palavras, né? Aqui, por exemplo, esse vaso de flores. Aqui a gente já vê uma situação com pessoas diferentes. Uma árvore frutífera, a cidade no fundo. E esse sonho, essa casa, essa árvore, como alguma coisa também da ordem onírica, né? E, finalmente, o texto que a menina escreve, aí ela está sentada nessa árvore, né? Com a cidade ao fundo, com as memórias ao fundo. Então, esse é o mergulho no espelho. E eu aqui com o meu espelho que veio do Marrocos, que eu gosto muito. E acho que a gente vai criando essas relações com os objetos, com os brinquedos, vamos ressignificando também o sentido, a memória de cada coisa da nossa vida. E quando a gente pode colocar isso na relação com um objeto, eu acho que é uma maneira também de minimizar essa incerteza, essa angústia, essa insegurança. E este livro, que tem 10 anos de publicado, com mais de 1000 visualizações aqui no canal, né, o vídeo que eu fiz dele, é um livro que traz essas questões todas, que não são respostas, mas que são coisas para a gente pensar.